mesmo indo para uma grande, que tá tudo bem. O corte, o rompimento com a identidade que você construiu naquilo é super importante. Ela tem que ficar, ela é parte da sua história, mas ela não é a sua identidade. Você carrega a experiência, você não carrega aquilo. A gente entra com vícios, a gente entra não aberto à descoberta e chega onde eu cheguei, as pessoas falam, nossa, olha onde tu trouxe. Isso não me trouxe. Foi apesar disso, isso doeu pra caramba, isso me machucou. Que beleza! Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hybrid Experience. Meu nome é Gustavo Cruz, host e face desse podcast. Hoje temos um episódio mais do que especial. Temos a voz do além, José. José, quem que temos hoje como convidado? Fala, galerinha! Quem fala aqui é o José Leal. Claro que, como sempre, o trabalho mais difícil fica comigo, né? Mas tudo bem. Bom, em nosso episódio de hoje, temos o prazer de receber a Sil Curiati. Sil tem uma bagagem profissional invejável de décadas de experiência. Ela é empreendedora, apresentadora, influencer, storyteller, estrategista e muito mais. Seu currículo conta com Big Techs como Google e outros projetos mundialmente renomados como Manhattan Connection. Sil também é uma palestrante pública envolvente, liderando conversas com altos executivos de empresas em todo o mundo. Junte-se a nós para uma conversa inspiradora com essa mulher extraordinária. Aê! Foi longo, mas foi. Eu tô com vergonha, eu não tenho roupa pra esse podcast para. agora, depois disso. Sil, é um prazer, muito obrigado te receber aqui, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, Gus. Te chamo de Gus já. Pode já ser, pode íntima. ser. Ó, vamos começar com o nosso brinde da nossa bebida deliciosa, misteriosa, maravilhosa. Saúde, Saúde. felicidade. Tá bem Tá bom bom? isso. Ó. Tá bem bom. E é misteriosa. A gente não pode falar, porque eu sempre vejo que é misteriosa. É não? misteriosa. Tá, porque não tem patrocinador, né? Pra Exato. que falar? Pra que fazer? Fica segredo, segredo. Tá certíssimo. Ainda, hein? Sil, eu quero começar com uma pergunta que eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas acho que tem muito a ver com o podcast aqui. E já foi uma pergunta que já vieram aqui. E é uma coisa que quando você falou me impactou muito. Já tivemos outras pessoas que vieram aqui e falaram sobre isso, que tanto nós como imigrante ou até mesmo como mulher, sofremos muito com essa ideia da síndrome do impostor. Mas você tem uma visão diferente dessa que muitas outras pessoas já falaram. Eu tenho uma visão muito diferente porque sempre me incomodou a questão de síndrome. Então eu vou dar um passinho para trás para contar de onde veio o meu incômodo e por que eu comecei a cavocar e chegar num conceito diferente para isso. Quando eu trabalhava no Google, eu era facilitadora de um workshop que é muito conhecido, que ele começou no Google e depois ele se expandiu para outras áreas, para outras empresas, para quem quisesse fazer, que chama I Am Remarkable. A tradução dele em português seria alguma coisa como Eu Sou Notável. Esse workshop foi desenvolvido por uma menina cheia de boas intenções, assim, não me levem a mal, é super legal, é super bem feito, e ele mostrava por A mais B por que as mulheres sofriam com isso e e como a gente deveria fazer para a gente superar isso. Então, ele era um workshop que era dado em 90 minutos. A gente, como treinador ou facilitadora, fazia um treinamento interno que chamava o Train the Trainer. Então, os treinadores treinavam a gente para que a gente pudesse entregar esse workshop. E a gente saía entregando. E tinha umas medidas ali de sucesso, de quantas pessoas gostaram, o que elas acharam, etc. Então, em 90 minutos, a gente apresentava uma teoria e a gente estimulava que essas mulheres escrevessem sobre si, celebrassem suas vitórias, celebrassem quem elas são na vida. E o que acontecia comigo, Gus, era uma coisa interessante. Eu tenho essa coisa, parece que meu marido fala isso pra caramba, assim, em todo lugar que a gente vai, as pessoas olham pra mim, elas querem falar e se abrir comigo. Tem uma facilidade de abrir uma portinha ali que todo mundo começa a falar. E nos meus workshops era direto que rolava. As pessoas gostavam do workshop, mas de repente a sensação que elas tinham é que tinha aberto uma porta na cabeça delas, uma janela na cabeça delas, e elas falavam, e agora? Como que eu lido com tudo isso que eu tô sentindo? Porque agora tem gente que tem raiva depois que descobre o que passou na vida e entende que tem um valor e que nunca foi dado. Tem gente que fica triste, que vai para o lado da depressão. Tem gente que fica perturbada, não sabe o que fazer de fato. E eu comecei a pensar,
será que não é leviano eu ficar entregando um workshop como esse, que simplesmente trabalha por 90 minutos com essas mulheres e depois, tchau, vou pra minha casa, você vai pra sua. Do workshop pra terapia, né? Do workshop pra terapia. Exatamente, exatamente. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Aí, no paralelo, o que começou a acontecer com a minha vida foi, eu trabalhava no Google nessa época, quando eu virei essa facilitadora, e eu já, há algum tempo, eu tô misturando as histórias, mas só para fazer sentido por que eu fui atrás, tá? Há algum tempo eu já era mentora, já há muitos anos eu sou mentora de mulheres e de pessoas, no geral, na verdade, engenheiros, muitos engenheiros vinham a mim, porque são brilhantes na criação do produto, mas não necessariamente na venda. Não faziam apresentações vendáveis, não eram bons em falar em público, Sou eu. etc. Você é? Exatamente. Então você pode ser meu cliente, olha lá. Meus primeiros clientes foram engenheiros. A gente brinca que o José, ele não soube vender na hora de receber a proposta do Google, então ele ganha $7 a hora. O salário do McDonald's, né? É o único do Google que ganha isso, né? Exato. Mas engraçado você falar isso, porque eu realmente, até hoje, em apresentações, assim, mesmo pro meu chefe, ou então para 3 pessoas, me vê um negócio dentro, assim, que eu fico super nervoso. E era pro chefe. Olha que interessante. Assim, eu treinava gente fora, outras mulheres e tudo mais, mas no Google, o meu grande público, naquele G2G, né, que é o Googler to Googler, o Googler ensinando para outro Googler de graça, em troca de um peer bônus que alguns dão, outros não dão, alguma coisa que você conheça, né? Eu dava aula de storytelling e apresentação. Então, é de contação de história e de como se apresentar e como apresentar bem. A maioria dos meus clientes Googlers eram engenheiros. Até o final, assim. Então, em todos os lugares do mundo, muitos brasileiros, mas em todos os lugares do mundo, e justamente com esse propósito de eu não consigo vender para o meu VP. Não é nem para cliente, eu não consigo vender minha ideia para o meu VP, e eles chegavam com apresentações brilhantes. Então, eu sempre fiz esse trabalho. E aí, na pandemia, a história toda desenrolou mais. Gente de fora começou a querer mais esse tipo de trabalho e tudo mais, então eu comecei a vender. E aí a Story nasceu, a minha empresa Story nasceu. Então a empresa Story, ela nasceu para trabalhar com pilares que têm relação com a síndrome da impostora. Ainda tô chamando de síndrome, tá? Sim. Ainda tô chamando de síndrome. Esse sininho é o que é? Então, desculpa aí, gente. É que quando ele quer ir lá fora, ele bate o sininho. Ele é muito pitoco. Eu falei... Gente, esse é o Dallas. O Dallas interromper a Eu achei que era pra eu parar de falar, por isso que eu parei. Eu falei, nossa, acho que eu tô falando muito, então deixa eu perguntar o que é sininho. Eu quero que isso continue no vídeo, porque é muito legal. O Dallas é muito fofo, ele gostou de mim, eu amei ele, e ele tocou o sininho. Gente, ele precisa sair. Não precisa, porque às vezes é de atenção. Ah, então tá. Então é de atenção. Dallas. Então acho que você tava dando muita atenção pra ele, e você parou, tá conversando parei. agora, ele falou, ei, eu tô aqui, ó. Cadê? Ele não vai fazer um xixi aqui no meio da sala, não, né? Não. Ele é bem educadinho, né? Bom, enfim. Desculpa, imagina, gente. não peça desculpa. E aí, no fim das contas, a Story nasceu muito para essa coisa da síndrome da impostora, para ajudar pessoas a terem uma voz, né? A contarem suas histórias. Então, tudo se encaixava, tá? Tudo para dizer que quando a Story começou a virar meu plano B e eu comecei a trabalhar, à noite, eu trabalhava no Google durante o dia e à noite eu tinha clientes da Story e tal, eu decidi fazer psicologia, eu decidi fazer um mestrado. Eu não tenho não tenho ainda estou cursando, eu não tenho um mestrado, eu sou formada em publicidade. Então eu falei, eu quero fazer um mestrado em psicologia porque nessa minha tarefa de coach, de orientadora, de treinadora de pessoas, eu não quero fazer esses cursos de coach que as pessoas fazem, né? Aqui, que fica aquela certificação, aqueles formatinhos pré-estabelecidos. Eu quero criar minha metodologia, então eu quero fazer psicologia. E aí comecei a fazer psicologia na Harvard. Foi aí que eu comecei a investigar a papelada e ler tudo que existia sobre síndrome da impostora. Interessante. Só que muito rapidamente você chega na raiz do problema, que nunca existiu uma invenção de síndrome da impostora por cientistas, por psicólogos. A doutora Pauline Clance, que é a psicóloga cientista que ainda está viva, que cunhou esse nome, ela não cunhou como síndrome. Ela disse que as mulheres sofrem os resultados de um fenômeno da impostora. Esse fenômeno da impostora é uma construção social
que foi criada justamente para segurar a mulher, para mantê-la em casa, para mantê-la sob controle, na rédea curta, para ela não sair, justamente para não ter a voz. E aí, quando o nome muda, então, assim, é muito claro a gente perceber a diferença de um fenômeno para uma síndrome. Quando eu falo fenômeno, você entende que é uma coisa que está lá fora. Quando eu falo síndrome, você fala, está dentro de mim. E aí que é o problema, porque quando eu falo que você tem o síndrome do impostor, eu tenho síndrome da impostora, a gente está falando, olha, é um problema seu, vai lá se curar. Vai lá no médico, boa sorte, aí se cura. E aí você fala, eu não consigo. Ah, ela conseguiu, eu não consigo. Por quê? Porque não é. É um fenômeno, é uma coisa que está acontecendo aí fora. Estruturalmente, a sociedade ainda funciona assim em vários aspectos, está mudando, mas ainda tem muito problema relacionado a isso. E a pessoa, é muito mais fácil você dizer que o problema está na pessoa, porque daí você não tem que lidar com aquilo. Né? Então, a primeira coisa que eu faço quando chegam mulheres para mim, principalmente mulheres, mas tem homens também que chegam falando, eu tenho síndrome da impostora, eu sofro disso e tal. A primeira coisa que eu faço é vamos começar a entender as palavras e mudar, porque a palavra tem poder. Tem poder. Então, é por aí. E essa ideia de síndrome, ela atinge, você falou das mulheres, mas eu acho que acaba sendo para quase todas as categorias de... não quero falar minoria, porque às vezes a minoria, dependendo da situação, não é nem a minoria mais, né? Até porque nós estamos falando de mulher, não é minoria. Nós estamos falando de metade da população, lugares até mais. São públicos minorizados por conta da importância, mas não são minorias. Então aí no seu caso, por exemplo, que você, ao meu ver, aqui nos Estados Unidos, encaixaria em duas. Você é uma mulher e você é uma latina. Encaixa em 3. Eu tenho 47 anos, eu sou 45 mais. É velha. 45 é velha? Hoje em dia já virou assim. Não, gente, vamos mudar isso. Daqui a pouco eu tô nos 40. Já tá... Veja você, eu tenho 47. Então eu encaixo em 3. Então, aí como foi lidar com isso e saber... Porque o bom, entre aspas, de uma síndrome é que eu posso ir lá trabalhar sozinho. Agora, se é um fenômeno, é uma coisa de uma sociedade. Mas, igual a gente leu o seu currículo, você conseguiu várias coisas e passar por cima desses fenômenos. E como foi lidar com isso? Não foi fácil. Muita terapia, como disse o José. Muita terapia. Eu não acho que a gente consegue fazer as coisas sozinha, Gus. Eu admiro quem consiga, mas eu tô para ver quem consiga de fato. Eu acho que pedir ajuda é a primeira coisa que é necessária. Eu tive alguns mentores na minha vida. Dentro do Google eu tive mentores. Fora do Google eu tive mentores. Eu faço terapia há anos. Terapia, para mim, é uma coisa que é um presente. Os dinheiros mais bem gastos na vida, para mim, são em terapia, comer bem e viajar. Assim. São as melhores coisas que a gente pode fazer com o dinheiro. Então, terapia é uma coisa importante. E muito interesse por autoconhecimento, muita curiosidade. Eu não sou uma pessoa que... A gente usa aqui esse termo, né? Eu take for granted, né? Eu assumo que aconteceu isso porque aconteceu isso e tal. Ou eu tenho tudo isso porque eu tenho tudo isso. Eu não sou assim. Eu paro para avaliar tudo, o que é bom e o que é ruim. Aconteceu para mim, eu vou parar e avaliar e falar, tá bom, o que eu fiz para isso acontecer? Qual foi o caminho? Esse caminho ainda funciona para acontecerem mais coisas legais que nem essa ou não? Não funciona mais. Então tem uma estratégia ali. Esse caminho me trouxe até aqui, ele não me leva até lá. Esse caminho, a maneira como eu construí os meus relacionamentos, a maneira como eu me expus nesse círculo de pessoas, fez com que eu acabasse sofrendo de um relacionamento abusivo? Sim, aconteceu isso. Então, o que eu posso fazer para mudar? Eu avalio muito as coisas. Eu sou bem Caxias nesse tipo de coisa, sabe? De parar e falar, pô, olha a palavra que eu usei pra cá. A palavra que eu usei nisso. E eu inclusive, eu assisto seriados observando as pessoas e às vezes eu dou pausa e eu falo pro meu marido, a palavra que a pessoa usou. Repara por que ela usou essa palavra. Porque quando você começa a ficar bom nisso, você já começa a prever o que vai acontecer. Porque a pessoa usou essa palavra, você vai ver como isso vai virar para ela. Porque ela tinha que ter usado outra palavra se ela quisesse outro resultado. No sentido de, a pessoa, então, sem querer, ela usou uma palavra que isso vai se virar contra ela, então. Ou ela, na verdade, propositalmente usou a palavra para tentar escapar ali para tal canto, ou então influenciar a conversa naquele sentido, né? Exatamente. Então, por exemplo, você poderia ter usado, você usou a palavra aqui, influenciar. Você poderia ter usado manipular, não poderia? Sim. Seriam duas coisas diferentes.
E na conversa, a gente às vezes não percebe que a gente faz faz, muito né? do meu trabalho na story, é esse o cuidado com as palavras, é como você formular a história e a ideia e tudo mais. Porque sim, o que você falou é perfeito, mas também seria perfeito se você falasse, ela poderia manipular a conversa. Poderia manipular a conversa. Provavelmente um político usaria a palavra manipular em vez de influenciar. Você está em comunicação, você está então você usa influenciar. É por aí. Porque eu também achei interessante o que você falou em relação a esse processo, né? Esse fenômeno, né? E você falou autoconhecimento, viagem e... Você falou um terceiro também. Comida, sim. Em relação ao autoconhecimento, para você realmente se analisar, não é um processo muito democratizado também, né? Porque aquele que chega com esse fenômeno, porque existe esse fenômeno, né? Da síndrome do impostor aqui, ó, o fenômeno do impostor, né? E pelo fato de muitos imigrantes não poderem ter não terem acesso, não terem recurso para fazer uma terapia, né? Ou se autoconhecer, nem sabem, né? Que acontece isso. Como é que conserta isso aí, né? É uma ótima pergunta. Eu acho que existe uma maravilha que chama internet e ela é boa e ruim, a famosa faca de dois gumes, né? Porque se você faz uma curadoria muito boa, você chega em respostas interessantes para algumas coisas. Eu mesma tenho vídeo sobre o fenômeno da impostora, tá gratuito, tá no YouTube, tem 10 mil acessos, sei lá. Tem um em português e um em inglês. Então, tipo, existe o conteúdo gratuito, existem livros, existe a coisa. Acontece que, por causa desse fenômeno da câmera de eco que a gente vive, se a pessoa está acostumada com um tipo de conteúdo, com um tipo de informação que vai diminuí-la, que vai colocá-la para baixo, etc., as chances são que ela vai sempre encontrar informações que ecoem esse tipo de sentimento. E aí vira uma... Espiral, né? Vira um espiral horroroso. O famoso rabbit hole. Você vai entrando no buraquinho ali do coelho e não sai mais. Então, por isso que aí eu volto no pedir ajuda. Porque existem mentorias gratuitas, existem pessoas que têm recursos que podem te dar. Então, para as pessoas que são mentoradas por mim, eu mentoro um monte de gente. Então, para quem é mentorado por mim, ou para clientes, ou para pessoas em palestras, e tal, me perguntam onde eu vejo tal coisa. Eu procuro para a pessoa e eu informo. Porque não tem por que você não querer que as pessoas se curem, né? É horroroso isso. Então, não deveria ser de poucos. Até uma dúvida que eu tenho, porque eu também tenho dificuldade disso. Você tem alguma dica de como encontrar mentores? Como encontrar mentores? Eu acho que eu não tenho uma dica de como, tá? Porque eu participo de grupos onde os grupos são formados de mentoras para mentorarem pessoas. Então, eu estou num grupo, por exemplo, Good Latinas for Good, que são latinas que mentoram latinas que já estão na escalada para um cargo bom, para o sucesso e tal, mas precisam de alguma ajuda. Eu estou num outro grupo aqui que é o Anita B. Kamala, que é para mentorar meninas, são jovens de 16 a 18 anos que se identificam ou como negras ou como latinas, que não tem nenhuma condição de pagar nada. Então, eu também mentoro elas. Então, eu acho que talvez a minha dica, voltando, seria procurar um grupo de afinidade. Procurar um grupo que tenha relação com você. Um grupo de latinos, por exemplo, se for o caso. Um grupo de mentoria para tecnologia, engenharia e tal. Talvez fosse uma coisa por aí. Mas eu não sei. Eu nunca procurei mentores assim. A minha maneira de procurar mentores na vida sempre foi observar no que as pessoas são boas e dizer para elas do que eu admiro nelas e que eu gostaria de ter conversas mais constantes com elas, mais periódicas, constantes, para eu aprender mais sobre aquela coisa. Então, vamos dizer que tem uma pessoa que se comunica muito bem, ou que tem um senso de humor incrível, que eu admire. Porque eu não procuro mentoria só do cara que está acima de mim. Nunca fui assim. Tem gente que estava abaixo de mim e que era gênio da matemática financeira. E eu falava, quero ajuda. Então, eram pessoas que eram meus mentores na parte de finanças de um business.
Como tinha de gente de navegação, por exemplo, gente que é muito boa em navegar politicamente a empresa. Então eu chego nessa pessoa e peço também. Mas Então deixando também um pouco do ego de lado para poder aprender com aquela pessoa. o tempo todo a gente aprende. Você pode Sim. aprender com todo mundo que trabalha com você. Você pode. Eu aprendi espanhol com as pessoas que trabalhavam comigo e com muita gente que trabalhava abaixo de mim. Eu nunca estudei espanhol, mas eu aprendi espanhol com eles. Assim, para mim, aprendizado basta a pessoa ter um talento e alguma coisa legal para oferecer. Não tem cargo, não tem idade, não tem nada. E tem uma frase que eu gosto muito também, tipo, ninguém sabe de tudo, mas todo mundo sabe de alguma coisa. Todo mundo sabe de uma coisa que você não saiba. E tem uma coisa, eu acho que você fala, todo mundo tem uma história, não é? Todo mundo tem uma história para contar. Então, puxando um pouco aqui já do que você tem feito hoje, do storytelling. E, assim, é muito engraçado, eu tava planejando por esse podcast, pensando em algumas coisas, eu tava lembrando algumas coisas da minha vida, o tão importante que o storytelling fez, a diferença que fez. Eu acho que um diferencial em mim, principalmente a parte de conseguir um emprego, foi o meu storytelling. Todas as empresas no meu ramo que eu apliquei, se eu cheguei a ter uma entrevista, se eu tive uma chance de ter um face-to-face, ou um screen-to-screen hoje em dia, né? Eu consegui pelo menos uma proposta de emprego. Lá. E eu tava olhando, acho que o diferencial é muito da minha história. O meu primeiro emprego corporativo de empresa grande, que foi pro Citibank, o meu chefe, ele até hoje, quando ele fala, ele sempre conta como que foi a minha entrevista. Porque a gente tinha que fazer a maioria de design, você tem que fazer um design exercise e você vai e apresenta. A maioria dos designers fala, tá aqui, eu desenhei essa tela, assim, 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 assim. Eu sempre gostei de colocar uma história. Tipo, trazer a pessoa para um momento e a pessoa tá usando aquele aplicativo e como é que seria aquela história. Boa. E por fato de ser um banco, eu acho, e eu já entrevistei pessoas para trabalhar lá, a galera pensa, é um banco, então a gente vai de terno e gravata, o pessoal vai todo bem sério, assim, e nós somos muito relax. Eu cheguei, a história que eu contava, eu falava, imagina você chegando num drive-thru, você tá aqui, você tá com aquele seu copão de soda, e você vai dar umas sugadas. Ele falou que na hora que eu fiz aquele ali, que eles estavam contratando vários designers, então tinha que escolher. E o meu chefe, como ele era o mais... Ele tinha 20 anos já no banco, ele falou, na hora que eu fiz ele já mandou mensagem no grupo, ele é meu. Então, dali pra frente, eu não precisava de fazer mais nada. Eu já tinha conquistado o emprego na primeira da história. Então. Porque ele lógico, já tinha analisado meu currículo, já tinha visto meu trabalho, já tinha feito as coisas. Era só na apresentação. Então, assim, esse fato de, quando você contar a história, você marcar, eu acho que vai muito também as pessoas esquecem palavras, mas eles lembram sentimentos. Só sim. um parêntese aqui. Acho que o Gustavo extrapola até demais. Posso dar um pequeno exemplo aqui? Lê o que está escrito ali no braço do microfone. Não, no seu microfone branco. No outro lado. Aqui, tá aqui, do outro lado. O que está escrito aí? Experience. E no outro? Lê o que está escrito no dele. Hybrid. Eu tava sentado exatamente onde você tá. Aí eu assim, que é isso aqui, Gustavo? Aí ele, o que você acha que é? Eu falei, sei lá, tá ao contrário, né? Tem que ser hybrid experience. Se trocou eles, não. Porque quem tá desse lado vai contar a experiência. Eu falei, A experiência tá vindo daqui, não tá vindo daqui. Olha só, gente. Storytelling. É muito bom. É muito bom isso. É muito bom isso. Obrigado, José, que eu acho que isso é uma coisa que ninguém ia saber. Eu acho que tinha que ser maior. Eu faria. Eu sei que você é UX designer, mas tipo, não, é que esse é o maior tamanho que a minha impressora tem. Acho que faltou o orçamento também. Um label. Decalque, faz decalque. Sim. Boa. Mas isso é a pura verdade, porque a história... Eu sempre falo para as pessoas, você vai fazer entrevista. Tem muita gente que me contrata para fazer preparo para entrevista. Então, muita gente. Já trabalho com um monte de Googler fazendo preparação para entrevista e tudo mais. Um monte. Porque não é fácil, né? E eu conheço os processos e tudo mais. E pensa que as pessoas que estão te entrevistando, você pega uma empresa de tech como o Google ou qualquer outra hoje, muitas imitam o Google. Elas têm um sistema onde o carinha chega para te entrevistar, ele põe o laptop na frente, ele vira para você, ele fala, eu vou te fazer as perguntas, eu vou estar com a cabeça abaixada porque eu vou estar digitando, tá? E ele fica assim, aí ele te faz a pergunta e fica assim, digitando. O que ele está fazendo? Ele está preenchendo um formulário.
Porque é um formulário, basicamente. E é uma coisa que eles são obrigados a fazer. Quem faz treinamento de entrevistador no Google sabe, você é obrigado a preencher isso. Tô rindo né? porque eu sou entrevistador lá. Então, e é exatamente Todos isso. nós somos, faz parte do currículo, você tem que fazer. Não tem, na verdade tinha gente que escolhia não ser entrevistador. Eu achava que era obrigatório. Hoje eu não sei se é, na minha época não era. Tem várias contribuições de comunidade, né? Você mesmo falou que tem... Eu mudei, agora eu não sou mais entrevistador, graças a Deus. Então, tá vendo? Não é todo mundo. E eu era entrevistadora também, e é isso, você tem que preencher um formulário. E aí, o que o cara tá fazendo é simplesmente coletando um monte de informação, e quando você coloca todas elas junto e tira o nome da pessoa, você não sabe nem quem é quem. Uhum. Porque a ideia é, tem que ser imparcial. Então, eu não quero ser parcial, não quero correr o risco de acharem que eu contratei essa pessoa por algum viés e tal. Só que, se todo mundo simplesmente responde nua e cruamente, esse daqui é o design da página que eu fiz, você fala, tá bom, quem que fez aquilo mesmo? Não lembro, foi aquele? Não, talvez tenha sido a minha, talvez. Agora, você vem e conta uma história, foi o cara que fez... É isso, foi a pessoa que contou uma história interessante. A minha do Google, por exemplo, depois eu vou até ver se eu acho a foto aqui, eu comecei falando, olha, primeiro porque eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu não ia conseguir a vaga. Então, quando eu falei pra minha... O impostor. É o fenômeno. Mas eu falava, não tenho faculdade, imigrante ilegal, o Google vai me contratar? Não, mas eu quero... Como muitas companhias... Foi esse o motivo que eu apliquei. Como as companhias copiam o Google, aí eu falava muito, se você aprende o processo deles, você tem um caminho pra Meta, você tem um caminho pra Apple, pra todas as outras. Então, eu queria aprender o processo. Aí eu falei pra minha recruiter o que eu ia fazer, ela falou, não faz isso. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu não vou conseguir. É porque eles me deram um problema que era... existe uma comunidade, essa comunidade existe pessoas para ajudar na comunidade, mas as pessoas não mandam os tickets para avisar que tem que fazer o problema. Como você resolveria isso? Aí que eu fiz? Eu fui no meu... Primeiro eu entrevistei várias pessoas, mas aí eu fui lá onde eu morava, tinham aquelas negocinhos de cachorro, de sacolinha de cachorro. Sei. Eu ranquei todas as sacolas e coloquei. Acabou as sacolas? Nos avisem. E tinha um QR Code, tinha um NFC tag e tinha um link. Que aí eu ia poder ver quem que ia mandar e por que eles mandavam. Que ela pegava, abria um Google Form, aí eu fazia umas perguntas. Aí, pra contar a história, o que eu fiz? Eu falei, gente, me desculpa, eu sei que era suposto ser feito sozinho, mas eu precisei de contratar alguém para trabalhar junto comigo para fazer esse processo, porque era uma coisa muito difícil. Então tá aqui o meu Creative Director e a foto era o Dallas. Meu Deus, é muito legal que você fez isso, porque o Google adora cachorro, né? Verdade. Pra começar, o Google adora cachorro e isso humaniza as pessoas. Então, aí, isso daí tudo, o meu chefe que tá lá há 15 anos, ele falou, eu nunca vi alguém fazer o que você fez na apresentação. Porque eu peguei dados reais, tudo que... Aí depois eu fiz o design, como é que seria o aplicativo e tal, só que tudo foi baseado em informações reais. Eu coloquei uma coisa na vida real e peguei dados reais. Peguei um e-mail de 7 pessoas. Teve um problema de privacidade aí, né? Não, mas esse que era o negócio. Porque esse era um dos problemas que tinha. As pessoas não queriam dar... Nesses condomínios, geralmente você tem que dar um e-mail, você tem que puxar um aplicativo. Nesse meu formulário, não. A pessoa falava, acabou a sacola? Ok, pronto. Você quer saber mais informações e quer ser alertado quando as sacolas voltarem? Se a pessoa falava assim, aí sim eu perguntava o e-mail. Então eu percebi ali que tinha uma média de 40 pessoas que davam o e-mail e a 60% eles não queriam saber, não queriam dar informação, só queria que fizesse resolvesse aquele problema. Quando tem um dado que diz que quando a gente se interessa pelo assunto e que vai receber informação relevante, a gente entrega qualquer informação, Sim. né? As redes sociais estão aí, né? Para poder provar isso. Que a gente passa tudo para eles. Eu tenho uma pergunta sobre storytelling também. Não queria, né, ficar muito tempo no assunto, mas tem uma diferença entre storytelling e oratória? Assim, ou são a mesma coisa, ou uma está dentro da outra? Como é que... Um bom orador não necessariamente é um bom storyteller. Não? Não. Interessante. Um bom orador não é necessariamente um storyteller. A minha visão de um orador é uma pessoa que fala bem. E essa pessoa pode falar bem uma coisa técnica, subir num palco e simplesmente fazer uma apresentação absolutamente técnica e não contar história nenhuma. Mas ela fala bem porque ela coloca as ideias em ordem,
porque ela é clara, porque a voz tem impostação, porque ela tem uma boa postura de palco, porque, enfim, tem N razões pelas quais ela pode ser muito bom, uma pessoa pode ser uma boa oradora. Um storyteller não necessariamente tem uma boa presença de palco. Um storyteller não necessariamente é um bom orador. Não é um pacote completo, assim? É o ideal. Essa é a pessoa ideal. Quando eu falo de formar um storyteller, é essa pessoa que eu falo de formar. Eu falo em formar uma pessoa que seja excelente oradora e que consiga contar histórias. Mas existe muita gente... A história, o storytelling começou quando as pessoas sentavam em volta do fogo e contavam histórias. Você imagina que tem gente contando história de todo tipo. Sim. Tem história, não sei, a minha avó contava história pra gente, minha avó falava baixinho, contava história do jeitinho dela. Negócio, quando alguém tá contando uma história, parece que a batida do coração das pessoas que estão ouvindo a história parece que sincronizam junto. Sincroniza. Então tem uma conexão ali. Tem muita. A história, o contar uma história evocando emoções, então fazendo tudo que eu te contar em forma de história bem contada, você vai ter, seu cérebro vai fazer vai ter as mesmas reações e você vai liberar os mesmos químicos que o meu como storyteller. O ouvinte vai ter as mesmas. Então existe sincronia química, existe sincronia do que realmente acontece no seu corpo. Então os batimentos também. Existe uma sintonia nisso. É maravilhoso. Agora, um orador nem sempre. Um orador às vezes sobe um cara num palco, um político e tal, e fala bem e tal. Ele não está contando uma história, ele simplesmente fala bem. Então, agora, o ideal dos mundos é que a pessoa... assim, eu não acho que todo storyteller precisa ser um excelente orador. Tem grandes storytellers que são storytellers escritos. Eles não são orais, não são verbais, são orais, não falam. Sim. Você só escreve bem. Tem contador de história que é artista plástico. Você conta uma história através de uma obra de arte. É mesmo, durante um quadro, né? E Sim. tudo mais. Então, Verdade. não precisa ser um bom orador. Então, aqui uma coisa que eu vou falar, porque... Dança. Desculpa, é que eu sou música, dançarina. Eu sou dançarina. Música tem Muito o oral, fáceis. mas a dança não, né? A dança, eu falo que um dançarino, uma pessoa que dança, eu me imaginava quando eu dançava como se eu estivesse pintando um quadro em branco com o meu corpo. Eu tô criando uma pintura com o meu corpo, né? Eu tô mexendo a mão e o foco da câmera vai pra lá, né? Mas da dança faz isso, conta uma história. Uma peça dançante conta uma história. Você não precisa falar nada. Você acha que isso aplicaria para qualquer tipo de arte também? Então, que a música também conta uma história. Música também. Motiva, traz sentimentos. Sim, eu acho que toda expressão criativa é uma contação de história. Então eu vou puxar porque é o que eu ia falar. Toda vez que as ideias de criar um podcast, uma coisa que eu sempre via as pessoas que tinham podcast, das coisas que eles mais gostavam é tipo, eu posso receber pessoas aqui, aprendo com aquilo. Então, assim, você é uma pessoa muito especial de estar aqui, porque tem muito para aprender contigo. Obrigada, então, muito. eu vou aproveitar, desculpa o meu selfish, e usar isso para mim aprender também. Caindo. O cenário tá caindo. Estão destruindo o cenário aí, ó. Estão destruindo o cenário. Tá de boa, Fernando? Então, porque, por exemplo, esse é o episódio 12, eu acho. Tá. Seria 13, porque eu gravei um com o José e esqueci de apertar o botão de gravar, então. Não acredito. Depois de 40, somente 40 minutos. E foi bom. E aí você fala, e foi bom. Eu nunca falei tão bem na minha vida. E pior que foi muito bom o episódio, Foi cara. bom, Pior que foi muito bom o episódio. Olha. O segundo que a gente fez com ele também foi muito bom, pra poder compensar. Mas... O outro ficou nerd demais, de acordo com algumas fontes. O primeiro que a gente não gravou ficou mais engraçado. Tá. Mas enfim. Se eu continuar bebendo aqui, eu fico engraçada. Tá? Então, porque estamos no episódio 12. O episódio 0 era suposto pra eu contar a minha história. Tá. É muito difícil a gente contar a própria história. Entendeu? E eu acho que isso é então, eu tô usando o podcast pra gente mentoria aqui. Como se ajuda as pessoas? Como que é esse processo pra gente contar a nossa própria... Porque tem muito daquilo... Nós, brasileiros, né? Não seria falsa modéstia, mas a gente tem dificuldade. A gente tem que vender, mas ao mesmo tempo, eu vou falar que eu fiz isso. Sabe? Tem aquela dificuldade. É um conflito grande dentro da gente. Tipo, se eu falar isso, eu vou. Igual. Tá me mostrando. Igual eu falei contigo lá. Tava falando
Eu passei no Planeta Brasil. É um canal da Globo brasileiro, mas foi transmitido em 265 países, entendeu? É algo mundial. Mas no fundo eu falo, não é, né? Tá. Porque... Mas é. É ou não é, entendeu? Então tem essa dificuldade por causa da gente tem aquela... Enfim, são desses conflitos que tem na hora de contar a própria história. Sim. Não é fácil mesmo, porque não é fácil a gente falar da gente mesmo. É muito difícil. Primeiro, aí volta um pouco naquilo que eu falei do autoconhecimento. Não é todo mundo. Isso é uma coisa que eu descobri conversando com gente, tendo clientes. Eu tenho cliente direto, assim, já há 6 anos, assim, trabalho com muitos clientes. Não é todo mundo que se conhece. Então, é quase terapêutico o processo de contar a história. Por isso que eu falo do pedir ajuda. Quem vem a mim para aprender a contar a sua história, eu vou explorar com perguntas, eu vou explorar com afirmações, eu vou explorar com exercícios, que a pessoa começa a descobrir, inclusive, o porquê dela ter feito determinadas coisas. Porque às vezes eu faço uma pergunta, tipo, mas tá bom, por que você largou o emprego do City e foi para qualquer outro lugar? Sei lá. E aí você vai me falar, vai me dar um motivo ali que é meio objetivo. E aí eu vou explorar isso até você chegar no motivo real. E normalmente o motivo real das coisas está relacionado com a sua essência, está relacionado com o que interessa na história. Histórias são sobre pessoas. Histórias são sobre lugares? São, mas são pessoas dos lugares, são sobre culturas. Então, a primeira coisa que eu falo é não tenha medo de perguntar quantos porquês forem necessários. Eu, quando era planejamento de agência, eu fui planejadora de agência, planejadora estratégica durante muitos anos da minha vida. A maioria da minha carreira era em planejamento estratégico. Tinha uma coisa que a gente falava que era dos 7 porquês. Aconteceu isso, por quê? Mas por que de novo? E por que isso aconteceu? E por quê? E por quê? E por quê? Até chegar na raiz da questão, de fato. Essa é a razão. Depois de 7 porquês, eu descubro a razão de verdade. Podem ser 5, podem ser 7, podem ser 14. Mas não ter medo de se fazer perguntas e tentar entender, se entender de fato. Então, esse é um primeiro ponto. Tem um segundo ponto que é absolutamente cultural. O americano, ele é criado... Aqui, a gente que conhece, assim, eu tenho muitas amigas que têm filhos estudando aqui e tal, elas falam muito sobre o quanto as escolas dão aula de oratória e treinam as pessoas para falarem em público. Então, muitos alunos têm que subir num púlpito e falar, e defender alguma coisa. E às vezes é defender uma causa de alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa política real. Às vezes é pegar um problema da UN, né, da ONU, e tentar resolver e tal, e falar, e defender, quase como se fosse um político. Então todo mundo treina essa oratória, e o treino disso é não só falar, mas argumentar. Então treino do argumento também. Quando você treina não só falar sobre uma coisa que você acredita, mas também argumentar, você se sente mais preparado para falar de si mesmo, porque qualquer coisa que uma pessoa bata em você, mas não é global esse programa que você não tá em 267 países, você já tem resposta para isso, você já vem, não porque você ensaiou a resposta, mas porque você sabe argumentar, então é o aprendizado da argumentação. O americano, existem 2 tipos de cultura, 2 grandes blocos de cultura no mundo, a cultura individualista e a cultura coletivista. Os americanos, junto com os ingleses, canadenses e australianos, estão lá no topo, mas os americanos estão mais em cima do topo ainda, da cultura individualista. É o povo mais individualista do mundo. Isso significa que eles usam muito mais a palavra eu do que qualquer outra cultura. Eles falam muito mais deles do que qualquer outra cultura. Interessante isso. Os latinos, junto com japoneses, indianos, de alguma parte, acho que é Southern India, Sudeste indiano, e outras, são coletivistas. Nós usamos o nós. Então é aquela coisa que o chefe pergunta, quem que fez isso daqui? Foi a gente que fez. Você manda um agente que fez, orgulho, o time fez. Aqui, olha que legal que a gente fez. Aqui, o chefe vai falar, tá bom, mas qual foi o seu papel? Sim. O que você fez? Eles querem destrinchar para até poder dar promoções, né? Isso, é o indivíduo, é isso que importa. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas a única língua no mundo em que eu é escrito com letra maiúscula é inglês. Então, é muito legal que
Você tava falando isso aí, na minha mente eu tava voltando do que você falou da palavra ter poder. E esses países que você mencionou, eles têm uma coisa muito em comum entre eles, que é a língua. Todos falam inglês. Você falou Sim. Canadá, você falou Austrália, você falou a Inglaterra e Estados Unidos. Sim, é o tipo da colonização. E existem muitos dizeres do poder que tem a palavra até na forma da sua percepção. Por exemplo, tem países, tem lugares que a língua não tem, por exemplo, uma palavra para a cor verde, e eles não enxergam realmente a cor verde, eles têm o verde azul, no caso. E, enfim, então, e eu olho muito disso na cultura aqui, a ideia desse podcast também, um lugar que veio do hybrid, é que eu percebi que chegou um momento na minha vida que eu tinha 2 psicólogas. Um era um americano e uma brasileira. Porque eu tinha uma dificuldade de falar sobre o meu trabalho com a minha psicóloga brasileira e dificuldade de falar sobre o meu lado pessoal com a minha psicóloga. É natural, porque o seu lado pessoal é seu emocional, é a língua materna, e o seu trabalho, você trabalha em inglês. Sabe que uma coisa que é engraçada? Eu tenho história sobre isso. Eu morei em Miami. A primeira vez que eu morei fora foi em Miami, entre 99 e 2004. Eu não cozinhava nada. Eu estava com 20 e poucos anos de idade. Eu era uma negação na cozinha. É igual eu. Era uma tragédia. E eu resolvi aprender, porque eu gosto. Eu adoro comer, adoro cozinhar. Hoje eu adoro cozinhar, hoje eu cozinho, hoje eu me viro e faço coisas incríveis, inclusive. Mas eu aprendi a cozinhar em Miami. Então eu aprendi a cozinhar em espanhol, porque eu ia no supermercado, tudo estava em espanhol. E era um supermercado perto de onde eu morei primeiro, tudo era espanhol. As pessoas falavam comigo em espanhol. Então foi quando eu aprendi espanhol, né? E eu cozinhava em espanhol. E aí minha mãe perguntava, o que você fez? Eu não sabia traduzir para o português. Então o meu aprendizado de uma coisa nova foi em espanhol. É como o seu, você trabalha em inglês. Hoje, assim, direto, se você olhar no Manhattan Connection, no YouTube, existem comentários, vira e mexe, aparece comentário de alguém falando, essa Sil é muito arrogante. O Lucas mora aí há 30 anos e fala português perfeito. Ela fala umas palavras em inglês, toda metida. Acontece que o Lucas trabalha há 30 anos só com o mercado brasileiro. Ele não trabalha em inglês. Ele vive em inglês aqui, mas ele trabalha em português. Eu trabalho quase 100% do tempo, 95% do meu tempo eu trabalho em inglês. Então, sim, eu tenho dificuldade, a gente perde as palavras. Então, é difícil. A minha prática hoje ela é interessante porque ela junta esse lado psicóloga que eu estou desenvolvendo com o lado trabalho e eu transito entre inglês, português e espanhol. Eu faço nas 3 línguas. Porque as pessoas não conseguem, às vezes, separar na cabeça delas. Então, você separou 2 profissionais. Tem gente que não consegue separar. Tem gente que chega para mim, começa a falar Spanglish, começa a falar portunhol, e começa a falar inglês com português, misturar. E eu tô lá para entender isso. Porque a gente é complexo, assim, é tão legal. Tem bolsões, né, de fluência, né? Eu vejo também quando a gente começa a falar de Google, eu e o Gustavo, por exemplo, a gente fala um jargão. Uns português com inglês e tá tudo certo também, é o hybrid, né? É hybrid. É isso. Eu acho maravilhoso isso. Aqui as pessoas são muito críticas, mas eu acho maravilhoso. E tocando nessa área aqui, eu queria perguntar, porque você... São 2 coisas que eu acho muito doida de você. Uma coisa, pra começar, que é uma das coisas que eles sempre comparam. O Google, dizem que é mais fácil você entrar para Harvard do que pro Google. Você foi pro Google e pro Harvard. Multiplicou um com o outro a probabilidade. Exato. Então. É uma, tipo assim, meus menor. parabéns, muito da hora. Obrigada. E como que é essa? Porque tem um dizer que eles falam que é as algemas de ouro lá no Google, né? O Google porque é uma empresa maravilhosa. Eu sempre fico comentando com o José, que o José veio pra cá pelo Google. Eu falo, mano, não é o normal, isso é o Google. Não é todo mundo que tem esses benefícios que a gente tem. E você tomar essa decisão, e acho que seria em busca de um sonho, ou seria... Como que é isso pra poder... Que tem muita gente que às vezes tá ali e porque acha que é aquilo ali... Tem muita dificuldade de quebrar essa barreira de tentar ir pro outro lado, porque não tem vida fora do mundo corporativo, entendeu? Tá. Então, tem 2 coisas. Existe uma coisa que é vida fora do mundo corporativo e existe uma coisa que é vida fora do Google. Então, até aí fica diferente. São 2 vidas diferentes. Porque eu já estive fora do mundo corporativo lá atrás. Quando eu morei em Miami, eu passei um tempo fora do mundo corporativo, porque eu estava procurando emprego. Eu fui com um namorado meu e fiquei procurando emprego, até encontrar emprego e voltar para o mundo corporativo. Então, eu fui de namorada, não fui de
de executiva, Sim. de nada. E aí, uma segunda vez foi quando eu saí da agência, que eu trabalhei em agência minha vida inteira lá no Brasil. Aí eu saí... Agência de publicidade? Agência de publicidade. Não tinha vida. Não tinha vida, não tinha, eu era bem mais mal-humorada, tal, mas eu amava, eu gostava muito de ser planejamento, porque planejamento estuda o ser humano, né, e é isso que eu gosto, comportamento, ser humano e tal. Então eu assim, saí dessa vida, fiquei 1 ano e pouco eu trabalhei numa network de planejamentos e tal, então eu vivi uma vida muito mais criativa quando eu saí, então eu também saí do mundo corporativo. E aí eu entrei no Google, 2015 no Brasil. E fui depois do Brasil para Mountain View, para a sede, e fui treinada lá como evangelista, saí de lá e vim para Nova York com uma posição global, de executiva global de agências. Sair do Google, meu amigo, aí precisa de terapia. Eu passei 1 ano, aí precisa de terapia séria. Assim, Começar com os grants que você deixa do lado de fora, né? Então, o que acontece? Você... Sim, eu amava um monte de coisa que o Google me deu, né? Eu sou muito grata a tudo que o Google me deu e tudo que eu aprendi no Google, as pessoas que eu conheci e tudo mais. Mas chegou um ponto, o meu último ano de Google, eu tava de saco cheio. Eu tava de saco cheio do que eu fazia, eu não gostava mais do que eu fazia. Porque o meu propósito já era outro. E eu queria tentar juntar esse meu propósito, que era o trabalho que eu já fazia na Story à noite e tal, com o Google. O Google me permitia fazer esse trabalho na Story, porque é um trabalho que não tinha nada a ver com o meu trabalho do dia, né? Então, era um trabalho de psicologia, de treinamento, de educação, de outra coisa. Então, estava tudo bem eu fazer isso. Aí eu comecei a tentar ter minha mobilidade dentro do Google. Vamos lá, Sil, vai para ver em People Ops, vai ver o RH, vai ver se... E, cara, não são áreas legais no Google. Infelizmente, não são. Até um monte de VP, amigo meu e tal, falou, sai dessa, não entra nessa daí não. Não é uma área legal. E eu falei, cara, porque daí eu vou entrar, a minha empresa vai ser comida por eles, porque daí passa a ser igual, né? O trabalho passa a ser igual, então a minha empresa passa a pertencer ao Google. Eles por contrato, a minha empresa não é mais minha. Falei, quer saber, eu vou perder uma coisa que é tão importante, tá me fazendo tão bem, para ficar dentro do Google. Não entendi. Como assim? Porque Elabora quando a nisso gente... aí. Eu não sei se todo contrato é assim. O meu contrato dizia que eu podia... E eu pedi autorização, né? Tanto para ser speaker, tanto para falar em eventos, quanto para trabalhar com a minha empresa Story. Eu pedi autorização dentro do Google formal e eu tinha carta formalizando, dizendo que eu podia trabalhar nisso, porque é um trabalho que é remunerado, tanto ser speaker, né? Falar em evento, quanto ter a Story. E eu não queria ter risco do Google pegar essa marca para eles, ou minha empresa para eles. Porque, por contrato, tudo que você cria enquanto você está no Google é do Google. É da Google. Sim, realmente. Agora eu vou ter que revisar isso, que eu lembro que eu peguei para poder dar aula na universidade. E eu peguei para poder fazer o appearance num podcast. Mas eu não lembro se eu fiz pro Hybrid Experience. Isso você não vai ter problema nenhum, mas você mostra para eles o que é e tal, e não vai ter problema nenhum. Esse tipo de coisa não vai ter problema nenhum. A não ser que se fosse um podcast de tecnologia falando do Google, né? Sim. Você vai falar da empresa em si. Deleta alguns episódios aí, Gustavo, aí pronto. Tá tudo bem, edita, corta. Mas é isso. Então, a empresa, se eu entrasse numa área que fosse People Ops ou treinamento, educação, já é outra história, aí né? era igual. Conflita muito, né? Aí eu podia estar trabalhando com um cliente aqui, o mesmo lá, ganhando dinheiro de uma maneira escusa. Não era legal. Conflito de interesse. Então, eu falei, quer saber? Não tá na hora de eu sair. Só que dá dor de barriga, cara. Porque você fala, olha a minha vida, eu tenho aqui um salarião, bônus trimestrais. Café da manhã, almoço, janta. Nossa, eu já assim, era umas viagens internacionais incríveis. Presente de Natal tinha uns anos atrás. Então, eu só ganhei porcaria, mas assim, tinha coisas muito boas, né? Então é muito difícil. Plano de saúde, se tem uma coisa que eu tenho saudade, mas saudade assim, que eu falo toda noite, ai, que saudade de você, plano de saúde. Plano de saúde era maravilhoso. Não tenho mais essas coisas, mas eu falei, ou eu fico com essas algemas de ouro, ou eu tento uma coisa que vai me fazer feliz. E eu nunca mais fiquei doente depois que eu saí do Google. Eu tive 2 Covids bem sérios quando eu estava no Google, eu tive que pedir licença, eu tive problema de cognição, eu tive pneumonia por 3 meses, porque eu estava com burnout e não tinha percebido. E aí eu saí do Google
minha vida é mais saudável, eu sou mais feliz, eu escolho meus clientes, eu amo o que eu faço, eu amo. Às vezes eu tô exausta, minha terapeuta fala que você ama fazer. Eu amo meus clientes, eu amo trabalhar com as pessoas, eu amo falar em público, eu amo tocar workshop, eu amo fazer tudo isso. Então... Você, uma pergunta aqui. O que eu vejo, que talvez eu até preciso disso também, né? De ouvir isso. É que a minha personalidade hoje em dia, tem tanto tempo que eu trabalho no Google, fazem o quê? 8 anos agora ou mais. A minha personalidade pessoal já se misturou. Então, assim, eu já não sou o José, eu já sou o José que trabalha na Google. Então, muitas vezes eu me apresento assim, eu sou engenheiro de software, eu trabalho na Google. E muitas vezes eu esqueço de falar quem eu realmente sou. Eu gosto de academia, eu gosto de jogar bola, né? Eu sou, sei lá, eu sou um tecnologista, que seja, né? Então, como é que foi isso pra você? Excelente pergunta essa. Você teve que quebrar algumas, né? Umas conexões aí, né? Olha, eu não cheguei a ter que quebrar essas conexões, porque como eu já fazia o meu trabalho com clientes, eu já sabia o que não podia ser. Eu já não me via como a CEO do Google. Uhum. Eu sempre... isso é uma coisa que eu sempre carreguei comigo, que era a minha identidade. Então, as pessoas perguntavam, quem é você? Às vezes, dependendo do lugar que eu estava, eu falava, eu sou dançarina. Eu sou dançarina. Eu sou uma contadora de história. Eu sou as coisas que me fazem feliz. Mas o que eu tô fazendo agora, você quer saber? Agora eu tô sendo executiva do Google, agora eu tô sendo planejadora, eu exerço essa função. Mas isso não é quem eu sou. Eu sou construtora de pontes. Isso que eu ia falar, já vi você falando que você conecta pessoas. Eu sou uma conectora. Acho maravilhoso isso. Isso eu sou. Assim, as pessoas, qualquer um de vocês falam, Sil, gostei de tal pessoa no seu LinkedIn, você me apresenta para ela? Se eu conhecer, porque tem um monte de gente que eu não conheço, mas se eu conhecer, eu vou apresentar. Eu tenho o maior prazer em conectar pessoas, conectar as pessoas com... Eu falo, conectar pessoas com pessoas, conectar você com o seu melhor, com uma versão melhorada sua, conectar empresas com pessoas, conectar empresas com seus consumidores. Eu gosto de conexões. Então, encontrar a sua essência de quem você é fora da função é muito importante. A gente brincou aqui sobre os Faria Limers, né? No começo do podcast, antes de começar o podcast. A sensação que eu tenho quando eu pergunto para alguém, quem é você e tal, qual é a sua história, e a pessoa me dá uma função, é que nem as pessoas na Faria Lima que almoçam com crachá. Você sai para almoçar, você vai no restaurante, as pessoas com crachá pendurado, você fala, mas para que guarda esse crachá? Você não é isso, né? Mas é uma necessidade de identificar. Agora, existe uma coisa de você se desvincular disso que é necessária e pouca gente dá valor. Ela é necessária para qualquer transição, tá? Você vai sair, vamos dizer que amanhã você sai do Google e vai para Meta, ou você sai do Google e volta para banco. Não é porque você está mudando de corporação, mesmo indo para uma grande, que está tudo bem. O corte, o rompimento com a identidade que você construiu naquilo é super importante. Ela tem que ficar, ela é parte da sua história, mas ela não é a sua identidade. É muito importante, porque a gente tem que carregar a experiência. Você carrega a experiência, você não carrega aquilo. A gente entra com vícios, a gente entra não aberto a descobertas, a gente entra com... Aí dá uns medos desnecessários, porque você acha que você está pisando num território e está em outro. Uhum. Então, existe um preparo na transformação que é importante ser feito também. Você quer se desapegar, mas manter a bagagem, né? Isso. A bagagem, eu sempre falo, escrever história, então aí volta um pouco na sua pergunta sobre falar sobre si mesmo. A sua história não é sobre o seu passado. Isso é uma... Essas pessoas fazem... É bem isso mesmo. Estou interessado para saber agora. As minhas aulas eu falo isso. A sua história é sobre o seu futuro. Qual que é a sua história? A minha história é a história que eu quero contar para as pessoas. O que eu quero contar não é tudo que eu fiz. Começa a ficar longo, né? Começa a ficar aquela vida, eu com 47, nossa, eu conto tudo. Não, tudo que eu fiz até agora me transformou em quem eu sou e me preparou para essa história que eu vou te contar. A minha história é de uma pessoa de sucesso que mora nos Estados Unidos por escolha própria, que galgou a trajetória, fez montou a sua carreira para isso que está acontecendo e que está olhando agora para um futuro de construção de outras coisas, XYZ, enfim. Eu conto uma história que olha para o futuro. E aí você vai começar a me fazer perguntas, você vai começar a entender de onde vem uma coisa, de onde vem outra, de onde vem outra. Mas a sua história não é sobre seu passado. A história é quem sou eu hoje. Minha história é hoje.
pessoa não está interessada em saber quem você era. Ela quer saber quem você é hoje. Quem você é hoje engloba seus sonhos. Assim, muito interessante isso. Eu tô pensando aqui já. Agora que já não tem mais nenhum esboço mais pro episódio. Mas me explica aqui, como que você conta uma história do futuro? O que significa realmente isso? Então, digamos assim, José, quem conta a sua história? A única coisa que me vem é agora no passado. Tudo bem, eu tenho aspirações, o que eu quero fazer, mas como é que... A sua história, eu vou resumir aqui, porque isso é aula, tá? De verdade, é longo, é processo, não dá para jogar coisinhas assim. Mas a sua história, José, quem é você? José, qual é a sua história? A sua história é quem é você. Uhum. As duas coisas estão ligadas. Qual é a sua história? Quem é você? É isso que a pessoa quer saber. Ela não quer saber, eu nasci em Belo Horizonte, cresci não sei onde, eu ia no Parque das Mangabeiras todo domingo, e aí não é isso. O que elas querem saber de você é, tá bom, para onde você está indo? O que você pensa? Uhum. Então, a sua história é quem é você hoje? Quem é você? É essa pergunta que você tem que responder. Até porque quem é você hoje, ele é constante, muda, tá? ele muda. Ele muda, exatamente, ele muda. E o seu passado não muda. Então, se você contar qual é a sua história e você contar sobre o seu passado, ele não muda, ele tá lá. A sua visão do seu passado muda. Então, ela é muito mais interessante e dinâmica. É que eu acho legal esse da visão do seu passado. Que é uma coisa, terapia linda, abraço pra você. O apelido da minha terapeuta é linda. É o apelido, não é o nome? Não, é apelido. Então, enfim. Porque ela fala muito sobre fazer pazes com o seu passado. Sim. Entendeu? Tipo, mudar a visão. Por isso que esse conflito que eu tenho com a história, por contar a minha história, por causa disso. Eu até tinha uma frase que eu falava que eu tenho aqui. O meu sucesso, ele me faz parecer quem eu sou. Dá uma impressão de... Como é que era? Meu sucesso me faz dar visão para as pessoas de quem eu sou, do quem eu sou hoje. Mas, ao meu ver, quem me faz ser quem eu sou hoje é muito relacionado mas às falhas que eu tive. Porque todas as vezes que eu tive falha, e por isso que a falha dói, porque toda vez que você erra, toda vez que você falha num projeto, ou num casamento, ou em qualquer coisa, faz você questionar quem você é. E naquele questionamento te força a mudança. Sim. Ou então você vai continuar ali naquele erro. Você só vai conseguir passar pro próximo lado depois você... Errei. Por que eu errei? O que eu fiz de errado? Você vai avaliar, isso aqui, tem que mudar. Mudei, você chegou no outro lado. Aí, que então é isso que eu falei do take for granted no começo, né? Eu avalio tudo. Eu avalio os caminhos bons e os ruins. Mas apesar de eu concordo que a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado. Eu concordo que a gente tem que ter compreensão, as pazes não necessariamente, mas é uma compreensão sobre o passado, entender como ele influencia, enxergar ele de forma que ele não te atrapalhe, que ele não vire obstáculo na sua vida. Eu acho essas coisas super importantes. Eu faço também terapia cognitiva comportamental, que eu acho que é daí que vem, é a mais legal para isso. Agora, eu sou a favor de outra coisa. Eu não acho que a gente é as coisas que a gente é quem a gente é por causa das falhas e dos erros. Eu acho que a gente é quem a gente é apesar dos erros. Nossa, na verdade, essa fala é minha, não é dela. O que ela fala, ela sempre fala, Gustavo, apesar de... Porque você não sabe o que seria da sua vida se você não tivesse tido essa falha. Talvez fosse melhor ainda. Exato. Mas... apesar daquele problema, você olha onde você está, que é incrível. Então, a gratidão sobre aquilo é importante entender. E tá bom, entendi a lição aprendida, é isso que eu cheguei agora. Isso não me segurou, isso não me prendeu, isso não me tolhiu, isso não me calou. Mas apesar. Porque, às vezes, assim, principalmente na questão, você falou lá atrás, né? Eu sendo mulher, latina e tal. Eu escrevi um capítulo de um livro que chama Uma Sobe e Puxa a Outra, e era um livro que várias mulheres escreveram. Nome maravilhoso, by the way. Vamos falar de aqui. Qual o nome? Desculpa. Uma Sobe e Puxa a Outra. Era um grupo, né, de mulheres, e que acho que elas ainda existem, inclusive, mas eu não estou muito ativa. Eu escrevi um capítulo contando sobre coisas que eu passei. E tem muitas coisas de assédio moral, assédio sexual que a gente passa
porque eu trabalhava na publicidade nos anos 90 e a cultura era muito machista e tudo mais. Então eu ouvi muita bobagem na minha vida. Eu ouvi muita coisa horrível e tive que lidar com essas coisas, às vezes numa sala com cliente, às vezes com chefe, esse tipo de coisa. Então, quando você passa por essas coisas e chega onde eu cheguei, as pessoas falam, nossa, olha onde tu trouxe isso. Não, isso não me trouxe. Foi apesar disso. Isso doeu pra caramba. Isso me machucou. Eu sempre falo, assim, me dava um trabalho desgraçado toda manhã pensar na roupa que eu vou. Porque, eu não vou usar mini saia porque vai chamar atenção. Mas se eu for com a calça, eu vou estar muito masculina, o outro vai não sei o quê. O homem não pensava nessas coisas e a mulher tinha que estar, assim, um trabalho desgraçado pra todo dia ir trabalhar. Fora todo o resto. Fora o cuidar, muitas mulheres cuidam da sua família, dos seus filhos, etc. Então, tudo isso é apesar. Se você não passasse por nada disso, a vida seria melhor, provavelmente. Mas que bom que ela é boa, sabe? E puxando o que você tem feito hoje, para quem o trabalho que você oferece hoje seria um trabalho tipo de mentoria? Seria... O meu trabalho não é mentoria, eu dou mentoria e eu já tô com as vagas lotadas, porque eu já dou mentoria para 10 pessoas, não tem mais espaço, eu trabalho gratuito. Você para quem quer, então... Multiplica-sil. Mentoria... Já aguenta mais 10 depois. Eu vou pedir pro engenheiro aqui me fazer meu clone. Vou duplicar. Aí sim. Faz uma versão. Exato, isso que eu Eu tenho, você sabe que tem um programa que é o Twice.ai, que eu tenho lá para conversar, mas ele ainda não tá... Eles ainda não fizeram em português e a minha voz é de uma britânica muito sexy. Ela fala que é a Pauline, ela fala aquelas coisas assim, mas você pergunta, você fala comigo lá, mas é bem mais ou menos ainda. Então, eu dou mentoria, mas isso não é meu trabalho, mas eu faço isso com prazer, amo fazer, me faz muito bem. O meu trabalho em si na Story, ele tem algumas frentes. Então, uma delas é trabalho one-on-one de coaching, então... Trabalho com clientes individuais. Qual que é a diferença de mentoria e coaching? Mentoria é gratuita. A mentoria é um trabalho que... Você não é... Não, eu tô falando só de um jeito muito raso, tá? Mas não é verdade. Mentoria, você tá lá meio que para ajudar a colocar luz em alguns problemas da pessoa, alguma coisa que ela esteja enfrentando, algum desafio que ela esteja enfrentando no momento. Você não tem nenhum envolvimento de fato mais longo termo com a pessoa. Longo termo, é longo prazo com a pessoa, tá vendo? Aí me chamam de arrogante. Não, mas aqui é perfeito, aqui é hybrid experience. Aqui então, a gente pode falar tudo. Gustavo fala menos. Tinha que falar. Você tinha que chamar de hybrid experiência. Assim. Porque aqui, para falar inglês com português, tá sozinha. Mas as metodologias são diferentes, tá? São técnicas diferentes. O coaching é um trabalho que no Brasil ficou... esse nome está sendo mal utilizado por pessoas que ficam dizendo que você vai ficar rica o tempo todo, e tá errado. Mas é um trabalho de ajudar a pessoa a chegar em determinados objetivos. Então vai ser um trabalho mais aprofundado no seu ser e nos seus desafios em geral, para você atingir alguma coisa que você queira. Então, por exemplo, quem me contrata, na primeira sessão a gente vai conversar sobre quem você é e a gente vai entender onde você quer chegar com essas sessões. Qual é o seu objetivo comigo nesse tempo? Você me contratou por 5 sessões, por 10 sessões? Tem gente que me contrata por 40 horas e essas pessoas são os meus clientes mais VIP, que me chamam qualquer hora e tudo mais. Então, esse é o trabalho de coaching one-on-one. Eu trabalho também com coaching de grupos. Então, meu time no Google está precisando de um treinamento, alguma coisa de apresentação. Quero dar uma palestra, quero alguém para ensinar meu time a se apresentar melhor, a montar melhores apresentações, etc. Eu faço isso. Fiz no Google já. O Google já me contratou para isso no ano passado, inclusive. Dou palestras e sou speaker e dou workshops também. Fui contratada no Google pelo pessoal do Global, do GCAS, para fazer um evento de final de ano. Então, faço... showzinho e tal. Eu tenho palestras de todo tipo. Eu tenho palestras sobre inteligência artificial e a nossa relação com a inteligência artificial. Eu tenho uma palestra super bacana sobre SIBO. SIBO é uma doença com a qual eu fui diagnosticada, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Significa que você tem mais bactérias ruins no intestino do que bactérias boas.
Então ela vai comer no seu sistema imunológico se você não cuida. Uau. E aí você cuida disso com alimentação, etc. Inclusive tequila é uma bebida muito boa para SIBO, dizem. Tá vendo? Eu sou um visionário, eu já sabia. Que eu perguntei pro médico, eu não vou poder mais beber, porque álcool é super ruim. Ele falou, bebe tequila. Eu, sério? Tequila é bom. Isso é o quê? É uma propriedade do como é que é? Por Zimbro, causa né? do agave. Não, Zimbro é gin. Que eu Agave, adoro isso. gin. Eu adoro martini, mas é do agave. É por causa do tipo do açúcar e da fermentação, das bactérias que tem lá. E eu tenho uma palestra que eu mostro o SIBO na indústria, porque quando existem as bactérias ruins, é como afeta a cultura de uma empresa ou de uma área. Então, quando existem as bactérias, os seres ruins, como eles comem os bons e vão acabando. Então, tem toda uma história sobre isso. É super legal a palestra. Então, eu tenho várias, assim, já prontas, ou eu crio palestras para, assim, bespoke, né? Para quem encomenda. E eu tenho cursos online, então se você for no meu site silcuriati.com, tem cursos. Eu tenho um curso hoje que tem são 10 sessões, ele vai ter mais de 10 horas, porque ele tem um monte de exercício, então são vários vídeos, é self-paced, então você entra, faz, só vou tirar do ar em novembro, então vai fazendo no seu tempo, vai baixando os PDFs, os vídeos são curtinhos, não são vídeos de aulas longas, eu dou os prompts, eu falo um pouco em 5, 10 minutos no máximo de vídeo, e aí eu dou um monte de exercício, um monte de coisa, que daí entra muito nisso que você me perguntou sobre como fazer e tal, tem muito ali, porque é um curso de comunicação, é um curso que chama Sell More, Lead Better and Change Your Life with Storytelling. E eu tenho um outro que é um curtinho, de poucas horas, que está traduzido, ele está em inglês também, nesse mesmo molde, mas ele é bem curtinho, em uma semana você faz esse curso e ele está... chama legenda, com legenda em português também, porque muitos brasileiros queriam fazer. E o perfil de pessoas que estão... Qual que seria o perfil das pessoas para poder... que estão interessadas? Não tenho mais, sabia? Eu não tenho mais. Hoje em dia tem tanta gente... Eu tenho senhoras de mais de 65 anos que ficaram desempregadas e não sabem mais o que fazer e querem mudar de carreira, então querem um trabalho comigo para entender qual que é a minha vocação, para onde eu vou, será que se eu fizer isso vai ser legal, não vai, eu não sei vender direito e tal. Eu tenho executivas, eu tenho C-Level, um monte de C-Level, então a maioria dos C-Levels me contrata naquele pacote de 40 horas, né? Porque as discussões deles são mais assim... Sil, fui chamada para uma apresentação, daqui a 3 dias eu vou estar num palco com 5 mil pessoas, me ajuda. E aí a pessoa monta a apresentação e a gente fica fazendo treinamento, não só dela apresentar, mas eu mudo com ela a história da apresentação dela, a gente mexe em slide, eu faço tudo isso junto. Então tenho esse perfil. Tem o perfil de gente que está num nível de diretor, de gerente, que quer crescer. Fala, pô, eu tô aqui, tá legal, mas eu quero lidar melhor com política na empresa, eu não me comunico bem com o meu chefe, eu acho que as pessoas são melhores que eu tenho vergonha, eu sou muito introvertido, etc. Me ajuda. Tem gente que está desempregado e procurando emprego, também tenho. Então, é uma variedade. E eu tinha mais mulher, hoje em dia tá bem equilibrado, tem homem também. Bom, isso é legal, que eu acho que eu percebo que às vezes o homem é muito difícil para poder buscar ajuda. A mulher, às vezes, pra ela é mais aberta a buscar ajuda. E o homem parece que não... Lá no CRIA mesmo, se olhar, o que é 90% era mulher. Tem uma coisa interessante sobre o trabalho que eu percebi fazendo com homem, que homem tem mais dificuldade de fazer esse tipo de trabalho de pedir ajuda com outro homem do que com uma mulher. Eles se sentem melhor se abrindo, eles se sentem melhor, tá certo? Mais à vontade? Eles se sentem melhores ou mas mais à vontade sim, melhor. Nossa, tá vendo? Plural. Me perdi. Aí a bebida misteriosa que tá fazendo isso comigo. Eles se sentem mais à vontade. Muito obrigada, muito melhor a sua expressão. Tá vendo? Ó, mesma coisa, mas outra expressão. Se sentem muito mais à vontade em se abrir comigo ou com uma mulher do que com um homem, porque ele mostra fraquezas, né? Sim. E assim, isso faz sentido. Mostrar fraqueza para outro homem às vezes é complicado. Dá para entender vindo de uma cultura mais machista e tudo mais. Eu me abro muito mais para minha mãe do que para meu pai, nesse sentido também. Então é mais... É mais fácil, né? Natural, eu acho. Gustavo, a gente vai fazer o Peace from Home ou você vai engatar nas perguntas mais? Não, bora então. Daqui a pouco você até esquece aí. Não, eu tô aqui, ó. Eu fico no papo também, peraí. Não, tô aprendendo muito, cara. Fui pra escola hoje.
Eu tirei uma foto também, peraí, só para fazer o negócio direito aqui. Porque eu tenho 2... É que eu não quis trazer o outro Peaceful Home, porque tá pendurado numa parede. Mas o que eu trouxe aqui para vocês... Que bonito. Isso daqui é um azulejo do Borges. O Borges é um artista nordestino. Eu não sei exatamente de onde ele é. Tinha que procurar. Talvez uma descrição J. aí do... Borges. E esse... Não, então, ele sempre pintou esses azulejos e lá... Eu não lembro de onde eu tenho isso. Eu acho que foi um lançamento de um restaurante no Brasil que estavam distribuindo e era muito especial a decoração. Alguns azulejos eram pintados por ele, distribuíram e eu peguei. E isso é muito brasileiro para mim, é muito regional, é muito bonito, assim. Eu adoro essas coisas. E esse fica assim, apoiado numa mesa na minha sala, mas eu tenho isso daqui que eu não sei se vai aparecer na... Vou até diminuir aqui a luz. Eu não sei se vai aparecer... Essa daqui é uma ilustração do Cazé. Dá para ver? Assim dá, né? Dá. É uma ilustração do Cazé, um ilustrador, com uma frase do Jorge Amado maravilhoso. Isso estava na porta da casa do Jorge Amado. Se for de paz, pode entrar. E tem um monte de Exuzinho, tem um monte de diabinho. E isso está na porta da minha casa também. Então, eu acho isso tão brasileiro, porque tem uma coisa que eu não gosto de deixar, de largar para trás da minha brasilidade, que é a crença no universo, nas energias. Aqui todo mundo é bastante cético, né? E eu sou super do, como diz meu marido, do easy feel. Eu sou super eu acendo incenso, eu tenho minhas pedras e tal. Então esse azulejinho na porta de casa, se for de paz, pode entrar. Que maravilhoso. Era do Jorge Amado e da Zélia Gattai, então eu falo, tá protegida. Nossa cultura é muito rica, né? É muito É linda, muito rica. é muito linda. Eu não tenho nenhuma saudade do Brasil, tá? Quando você fez Sério? essa pergunta pra mim, de uma peça de casa, eu cheguei a ter uma crise de me sentir mal, assim, de falar, cara, que tipo de brasileira que eu sou? Que eu não tenho, eu não tenho muita coisa, mas as que eu tenho são especiais, porque eu não me considero... óbvio, me considero brasileira, mas eu não tenho saudade. Eu tenho saudade das pessoas. Eu não tenho saudade do Brasil. Eu não tenho apego a lugares. Eu não tenho apego aqui também. Eu adoro morar aqui e eu moro aqui por segurança, porque eu me sinto mais segura, me sinto melhor e eu gosto da maneira de trabalhar aqui muito mais do que da maneira de trabalhar do brasileiro lá no Brasil. Mas não tenho apego também. Muda amanhã para outro lugar. Eu mudo. Eu não tenho... Por que você resolveu vir para cá, para os Estados Unidos? A primeira vez que eu vim para cá foi para Miami em 99. Eu morei de 99 a 2004 e eu gostei de morar e trabalhar. Eu me senti segura. Eu falava, o fato de não ter preocupação. Primeiro, eu não ficava em trânsito. Miami era outro tempo de Miami também, tá? Porque hoje você fica não é mais assim, não é mais assim, não. Nem aqui também. Não ficava em trânsito. Tinha tempo de viver, sabe? Acabava o trabalho, 5:30 da tarde, todo mundo saía. Eu ia fazer dança de salão. Foi a minha época de treinar. Eu treinava 3 horas todo dia depois do trabalho. E voltava para casa feliz e ainda ia andar na praia. E você tinha saído de São Paulo? São Paulo. São extremos, né? Extremos. Então, minha vida foi muito boa. E o trabalho, a maneira de trabalhar do americano, em geral, é diferente. É muito objetiva. As reuniões são curtas, rápidas, tem agenda. Eu, até hoje, eu recebo contato de brasileiro, tal, me pedindo reunião. É tudo muito amplo, tudo muito aberto. Assim, eu quero fazer uma reunião sobre alguma coisa. E você fala, mas o que você quer dessa reunião? É para eu trabalhar com você? É para fazer uma parceria? É para você me pitchar? É para eu te pedir? O que você quer? O americano é muito mais direto. Então, você entra entendendo o que está acontecendo, você monta, você trabalha, você sai com a ação. Eu gosto disso. É muito prático. Objetivo. Prático. É muito prático e objetivo. Então, quando eu morei em Miami e voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil porque eu quis voltar. Eu me separei, falei, vou voltar para o Brasil, vai ser ótimo. Cara, deu 1 ano que eu tava no Brasil, eu falei, eu preciso ir embora. E aí eu passei 15 anos quase, tipo, com isso na cabeça. Quero me mudar. E aí quando eu entrei no Google, minha conversa no Google foi, vou trabalhar aqui, tô muito feliz de estar no Google Brasil, mas eu quero que você me dê uma garantia de que existe a mobilidade, que se pintar a oportunidade fora, vocês me mandam. Eles falaram, se pintar, você passar, você vai embora, tá tudo certo. Então eu
Eu falei, tá bom. Então Aí você teve que vamos. mudar de time pra poder vir pra cá ou não? Não, então, quando eu tava... foi uma coisa muito diferente que aconteceu comigo. Eu fiz apresentações, fazia muita apresentação lá no Brasil, essas coisas com os engenheiros e tal, e até para agências lá. E aí os evangelistas do Partnerplex do Google aqui me viram fazendo a apresentação. Eles estavam visitando, porque abriu o Partnerplex lá, e eles me viram. E eles falaram, pô, você é boa, a gente quer te treinar, você não quer vir para cá? Então eles me convidaram para ser treinada num rotation. Só Passar pra- 3 meses. O que é um Tipo um jump, evangelista? Para O aqueles que não sabem. evangelista Não é aquele que fica com o livro assim, não fica com a de Bíblia, preto, né? não tem. Um evangelista são pessoas que são treinadas no Google para falar com o C-level, para falar com os CEOs e CMOs das empresas sobre os negócios deles e sem necessariamente serem vendedores de produtos Google, mas óbvio que encaixando um produto ali ou aqui, o serviço e tal, mas são treinados para evangelizar dentro do digital, para falar sobre o seu negócio dentro do mundo digital. E quando você é treinado no Partnerplex, o Partnerplex é um lugar dentro do Google de Mountain View, que é para onde vão as grandes empresas. Ele existe para receber as top 500 Fortune Companies. Então vai C-level só dessas empresas. Tem todo um critério para você. Tem um monte de gente que pede, posso levar meu cliente lá? Né? Tem um monte de coisa para preencher um critério para você poder entrar lá com seu cliente. Então, eles treinam pessoas lá dentro. Então, na época, tinha 100 mil funcionários no Google, só 55 foram treinados. Eu era uma desses 55 treinados para ser evangelista. Então, eu passei 3 meses nesse rotation, tendo aula de improv, tendo aula de teatro, tendo aula de mágica, tendo aula Nossa, que rico. um monte de coisa para você ser bom no palco, né? E são coisas que eu, óbvio, absorvi e transformei em parte da minha metodologia com isso. Então, eu ensino muito para os meus clientes também. Então, é muito rico. E aí, fiquei lá nesse rotation. Como é um rotation, quando eu tava lá, eu trabalhei que nem uma louca, foram 3 meses, eu te falei, eu fiz 88 apresentações em 3 meses. Foi uma insanidade. Faz assim, uma mas por eu dia, adorava. então, né? Mais de uma por dia. E aí assim, volto para o Brasil, não volto para o Brasil. Eu falei, eu não quero, agora que eu tô aqui, eu não quero. Então, eu passei, durante esses 3 meses, eu fiquei em processos dentro do Google. E aí, teve uma opção de uma vaga do YouTube lá, como chama? Onde fica o YouTube mesmo? Mountain View, não? Não. Ah, não, o YouTube. Sunnyvale, não é? Não, é em Santa alguma coisa, eu esqueci o nome. Santa Barbara? Não é Santa Bárbara, é longe. Nossa, perdi o nome do lugar. Enfim, eu vou lembrar depois. Quando não importa mais, eu vou lembrar. Mas era o YouTube ou a posição global de executiva aqui de agências em Nova York. Aí eu falei, vamos para Nova York. San José? São José. San José. E aí vim para Nova York, decidi vir para Nova York. Então, a minha mudança foi toda essa, e eu não lembro mais da pergunta. A pergunta era para entender. Não, Eu quero evangelismo, não. Começa. Porque a gente foi entrando. Mas a original foi o porquê, qual foi o sentimento, mas eu acho que você já respondeu. É isso. Então, e aí eu falei, quando eu consegui vir com o Google, eu falei, é isso que eu queria na minha vida e eu tô feliz. Eu adorei trabalhar aqui, eu adorei. Com Nova York eu nunca tinha trabalhado. Nova York é muito cosmopolita, você trabalha com gente do mundo todo. Eu estava numa função global, eu trabalhava com indianos, chineses não, mas indianos, japoneses, holandeses, gente de todo lugar do mundo. Era eu maravilhoso. amo cultura, deve ser bom demais. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu adoro estudar culturas diferentes, conversar com pessoas diferentes, é muito legal. Você já viu aquele livro The Culture Map? Você já leu? Sim, Eu li já ele li. tem mais ou menos 1 ano, eu já esqueci a maioria das coisas. Mas ela fala bastante sobre aquela coisa que eu falei do individualista versus o coletivista, porque tem a ver, assim, como você dá feedback, como você entende um feedback de uma reunião. Então, conta histórias muito interessantes de uma francesa trabalhando nos Estados Unidos, por exemplo, e não entendendo o feedback negativo que ela estava recebendo em toda a reunião. Porque você recebe esses feedbacks negativos deles num sanduíche de coisas boas. E aí você tem que captar lá o negócio. E a francesa falava, não, tá tudo ótimo, estão me adorando. Não estão te adorando, você não tá Dando entendendo. pancada. O brasileiro que foi... Como é que é? O brasileiro... Os americanos foram lá no Brasil para terminar um projeto. Aí
eles não estavam entendendo por que eles só iam no almoço, ficavam 2 horas, 3 horas e tal, e não faziam nada. Aí o brasileiro, na verdade, na cabeça dele, ele tava, não, na verdade, a gente tá trabalhando, tá fazendo as conexões pessoais. Exatamente. Aí ele ia lá, eles nem almoçavam junto, eles ficavam super puto, né? Exatamente, que é o que me irrita. É uma das coisas que me cansa no Brasil, é isso, que fica muito no blá 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 e não tem o trabalho, né? É o almoço de 3 horas, que é legal. Tem muita gente que sente saudade disso, né? Da informalidade. Eu sinto, mas de novo, é dos meus amigos. Eu não quero ter isso com um monte de gente estranha que tá trabalhando comigo. Eu não preciso. Sei lá. Isso foi um choque que eu recebi um pouco, eu vi no... Que eu tô acostumado com o Google aqui, quando eu fui no Google lá de Belo Horizonte, o pessoal chegando lá, cumprimentando, dando um beijinho no rosto. Eu falei, gente, isso aqui seria HR na hora. Aqui nem bom dia tem, às não, vezes. Não. Cabeça baixa. O José tava comentando, nossa, o pessoal lá nem almoça. Que eu também não almoço com ninguém, eu só almoço com o José. Só. Mas o Gustavo tá num extremo lá, né? Que você fica com... O Gustavo senta do lado de um povo e nem almoça com o povo nunca, né? Ah, é? Me chama lá pra almoçar. Bora. Eu vou almoçar lá com você. Saudade da... Nossa, agora abriu um muito top. A gente tem que ir lá, José. Que agora tem um restaurante mesmo, com garçom e tem 4 course meal. Eu quero esse. Tem que reservar pra poder fazer. Então você me leva nesse aí. Tá. Quer aproveitar e começar a abrir as perguntas? Oba, tem pergunta da audiência? Tem. Legal. Vou fazer alguns aqui, então. Tava até perguntando pro seu Fernando, queria ler elas, mas eu não quis. Participa aí, Participa aí, Fernando. Eu também... Mas faz um call pro Fernando, eu coloco... Fernando, qual que é a apresentação do Fernando aqui? O nosso maravilhoso técnico de audiovisual, como é que Ele é? é ótimo. Bartender hoje também. Bartender. Ele fez a bebida misteriosa. Bartender, técnico de... Não, ele é ótimo na luz. Técnico de luz, técnico de áudio, fotografia. Aquele que consertou o podcast. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui, ó. Você precisou mudar para Nova York ou já morava antes do programa? Eu acredito que o programa, ela quis dizer que... Quem é o nome da... Anjinha Garcia. Oi, Anjinha. Eu já morava em Nova York. Eu moro em Nova York desde 2018. Eu acho que é porque eu estava aqui, porque eu fazia esse trabalho da story, de falar em público, venho de tecnologia, que era uma coisa que eles queriam, que eu fui escolhida para o programa. Você ativamente procurou essa sua posição lá no Manhattan Connection ou eles te procuraram? Não, a posição veio, não ativamente procurei, só sonhei com isso lá atrás na minha vida, como várias coisas que eu sonho que deram certo. Eu sonhava, eu dizia que eu ia trabalhar nesse Google Chelsea Market quando eu passava aqui em Nova York e as pessoas riam de mim, eu falava, vocês vão passar, eu vou chamar para tomar um cafezinho. Eu sonhava com essas coisas. Então tá, passar para a próxima? Vamos lá, da elisiane.gomes.925. Bem, quais as dicas que você gostaria de ter recebido quando começou? Maravilhosa essa pergunta, Elisiane. Quando eu comecei, eu comecei muito nova, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade e eu acho que o mundo era outro, né? Então as dicas seriam um pouco diferentes. Mas a primeira delas, eu acho que seria não se compare tanto com outras pessoas, outras mulheres e outras pessoas. Seja você, foque em ser quem você é, foque em entender quem você é e conhecer a sua personalidade, explorar a sua personalidade. Sabe aquela coisa, vocês não sabem que vocês usam maquiagem, mas quando a gente está se maquiando... com maquiador profissional, eles falam, a gente vai ressaltar isso que é bonito em você para a outra coisa não chamar atenção. Sei lá, sua boca é feia, seu olho é bonito, ressalta o olho, não chama atenção para a boca. A mesma coisa com roupa. É mais ou menos isso. Conheça a sua personalidade para ressaltar o que é incrível em você, o que te diferencia. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa seria não aguentar calada nenhum tipo de assédio. Eu acho que naquela época não existia muita estrutura que protegesse a gente, hoje existe. Então, como conselho seria daquela época para hoje, eu diria não se cale diante de nenhum tipo de assédio, de abuso. Boa. Acredita que exista alguma ideologia que norteie o programa ou todo mundo é independente? Essa é uma. É uma boa pergunta. Você está falando do Manhattan Connection de novo, também, né? Sim. Não existe uma ideologia que norteie o programa. Cada um tem a sua opinião ali e às vezes a gente discorda um do outro assim, drasticamente.
Às vezes a edição não mostra toda a discussão que tem sobre determinadas coisas, mas não existe uma ideologia. Cada um tem sua opinião independente lá. Apesar de que, como eu falei, a gente discorda, mas muitas vezes a gente concorda. Então, muita gente fala, por exemplo, que o Manhattan Connection é o Biden Connection porque a gente não gosta do Trump. É fato, a gente não gosta do Trump e não é tão difícil encontrar grupo de pessoas que não gostem do Trump em Nova York. Ele dá muitos motivos. Ele dá motivos. Então, enfim, é por aí. Não tem uma ideologia. E a última também, caso você queira. Com qual dos meninos você se identifica mais? Sente alguma discriminação por ser mulher? Não sinto discriminação por ser mulher. Eu sinto que há dificuldade, às vezes, em trabalhar com mulher, mas não por má vontade de ninguém, simplesmente por falta de hábito. Eu acho que eu sou uma mulher que se posiciona bastante e já briguei, vocês já viram eu brigar com o Lucas no ar, falar, não fala isso, não sei o que e tal, porque acontece e é normal, somos de gerações diferentes também, então acontece, é normal. A identificação, cada um ali tem uma personalidade muito diferente, né, então com cada um eu aprendo uma coisinha, não tem uma identificação, mas cada um tem um aprendizado. Até com o Paulo Francis, falecido, que falava umas bobagens, eu que sou feminista, eu escuto, eu falo, Deus, me livre, guarda, esse homem é louco, o que ele tá falando? Mas era um cara inteligente, que falava umas coisas brilhantes e tinha comentários sarcásticos. Eu gosto de humor, eu gosto de sarcasmo e tudo mais, então também aprendia. Com as redes sociais, o criador tem um nível de acesso instantâneo às reações do público. Qual é seu conselho para lidar com as interações negativas online? Caso sua página ou canal cresça muito, é saudável ler os comentários? Ah, que pergunta boa. Não é saudável ler os comentários. Meu primeiro dia de Manhattan Connection, você falou, fala uma coisa que ninguém sabe sobre você e tal. Ninguém sabe disso. No meu primeiro dia de Manhattan Connection, fui muito criticada. Muito criticada, porque as pessoas não estavam esperando uma mulher. Então criticaram, inclusive, a minha voz. Falaram que a minha voz era estridente, esganiçada, horrorosa. E teve um cara que ficou entrando direto dizendo que eu deveria me aposentar porque era horroroso eu falando, etc. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram, @silcuriati, me sigam lá. Eu tenho um vídeo no pin ali em cima que eu tô dando uma resposta para esse senhor, porque a primeira noite eu fiquei mal. E aí era um domingo, né? E minha terapia é segunda de manhã. O meu marido, coitado, não dormiu de domingo para segunda, preocupado comigo, porque não é que eu chorei nem nada, mas eu fiquei mal, eu fiquei perturbada, fiquei incomodada, né? E eu falei, será que eu vou ter que lidar com isso? Será que vão me odiar o tempo todo? Porque as pessoas não estavam ouvindo o que eu estava falando. Eu estava falando coisas legais, de tecnologia. Eu entrei para falar de tecnologia, eu estava contando coisas legais e, assim, eu sou informada, né? Eu trabalhei no Google, eu me informo, eu sei onde procurar informação. Então, o que eu estava dando lá era legal, mas as pessoas não estavam nem prestando atenção, só me criticando. E aí eu conversei com a minha terapeuta. Ela falou, se você quiser entrar nessa, para de olhar comentário. E eu tenho uma chavinha diferente na minha cabeça. Eu sou muito curiosa. Então eu não acompanho mais como eu acompanhei os primeiros programas, mas eu vou lá dar uma olhada de vez em quando. E eles têm sido insumos interessantes para eu fazer posts, inclusive para comentar de volta, porque eu decidi que se me criticarem, eles vão ouvir de volta e não é com grosseria, eu vou falar o que eu penso da crítica e tudo mais. Então, por exemplo, essa semana, se você entrar no episódio dessa semana, essa semana escreveram sobre eu falar mal. A Sil fala muito mal português, ela conjuga muito mal o imperativo. O Lucas não devia estar vigiando isso? Eles não deviam estar vigiando isso? E eu respondi para a pessoa, eu lá com a minha carinha, eu falei, olha, obrigada a você por vigiar, eles não estão me vigiando. Me aponta, por favor, onde eu errei para eu aprender. Né? Eu quero aprender, me aponta onde eu errei, né? E eu quero que você entenda que, assim, o programa é gravado, não é para ficar sendo editado. Eu erro, como todo mundo erra falando português no dia a dia, todo mundo erra falando qualquer língua. E eu trabalho muito mais em inglês do que em português. Então, sim, eu leio tudo que eu leio em inglês. Todas as notícias que eu dou no Manhattan Connection em português já são uma tradução, porque eu li tudo em inglês. Eu leio Economist, eu leio New York Times, eu leio Wall Street Journal, eu leio Washington Post. Então, é pedir muito para uma pessoa ser perfeita o tempo todo e eu não tenho nenhum compromisso com isso. Então, eu leio e respondo alguns comentários, mas
conselho é, se você estiver nessa jornada, não leia. É mais saudável se você não for curioso que nem eu e não quiser usar os comentários da maneira que eu uso. Eu uso para ajudar a empoderar e dar voz para as pessoas que recebem o mesmo tipo de crítica. Show. Não, tem uma pergunta que a gente sempre faz, mas a pergunta da Elisiane acaba sendo um pouco parecida, mas eu deixo você escolher se quiser responder ou não, que é, se pudesse voltar... Aí, no caso, ela falou no início da sua carreira, mas essa seria a pergunta mais quando você chegou aqui. Aí, não sei, você pode escolher tanto lá em Miami, em 99, é que você falou? Em Miami, 99, ou da segunda vez, quando você veio em 2018. Aí você escolhe, que é o quê? Se pudesse voltar e te encontrar ali, a Sil... Aí você escolhe qual das duas épocas e dá um conselho pra si mesmo, qual que seria? A Sil de 2018 ia receber o conselho de não ter vergonha do seu sotaque. Aí no caso, sotaque em inglês. Meu sotaque em inglês, falando em inglês. Porque eu tava no Google, em Global e etc. E eu era speaker. E eu tinha algumas travas. Às vezes eu falava... Porque eu passei por críticas lá no Google com... Assim, teve 2 pessoas que me criticaram. Um foi um chinês que me entrevistou para uma posição e falou: seu sotaque é muito forte. O dele era mais forte que eu. Ele falou, seu sotaque é muito forte. E o seu sotaque é maravilhoso. Eu não acho que eu tenho tanto problema também, não. Eu melhorei, tá? Mas é porque eu só melhorei porque eu tinha vergonha, eu acho. Então, em 2018, eu diria, não tenha vergonha do seu sotaque, é parte de quem você é. Eu falei isso no CRIA também, né? Que a menina tava falando, e tal, essa coisa tem uma coisa do abandonar a brasilidade versus cruzar a ponte. Eu acho assim, tente encontrar o outro culturalmente, isso é mais importante. Agora, você falar com um sotaquezinho, que charme, é tão legal. Todo mundo tem sotaque. Exato, isso que eu ia falar. Se não é um sotaque de brasileiro, é um sotaque de nova-iorquino, do Texas. Então. Não existe algo que é normal e neutro. Não. Sotaque de Minas, né, também. Sotaque, o melhor que tem, né? Seu, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Eu tô adorando. Eu tô, assim... Eu fico mais até. Eu achei até que eu ia ficar nervoso, eu consegui falar as coisas, mas conseguiu surgir as coisas legal. Então, assim, muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso. Eu não faço assim, porque aqui é... Nossa, e o Dallas soltou uns peidos aqui. Dessa vez ele não soltou nenhum desse lado. Acho que ele soltou tudo aqui. Delícia, da tia.